Irmãos, podem permanecer assentados. Nós vamos fazer uma leitura na palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, no capítulo 6. Tomaremos esse texto como um ponto de partida, porém, nós estaremos ainda observando outras passagens ao longo do nosso estudo. Nós não vamos fazer uma exposição desse texto de Deuteronômio, mas vamos tomá-lo como ponto de partida para o nosso estudo. Diz assim a palavra de Deus, Deuteronômio 6, verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Que Deus aplique esta palavra em nossos corações, irmãos. Meus irmãos, nós queremos pensar sobre os filhos. Na última ocasião que tivemos, no último encontro sobre famílias, nós estivemos pensando no papel do marido e da mulher na família. Sendo que hoje nós queremos pensar no papel dos filhos. Meu intento hoje não é tanto falar sobre educação de filhos. Eu não vou trazer aqui uma relação de pontos sobre como é que tem que educar. Teremos outras oportunidades também para tratar desse assunto, mas hoje nós queremos pensar sobre qual o papel dos filhos na família cristã. Qual o propósito dos filhos? Por que Deus nos dá filhos? Qual a intenção de Deus? Ele nos deu filhos para nós termos estes filhos como um prêmio, como um troféu, como um bem valioso para nós guardarmos. Ele nos deu estes filhos para que nós possamos fazer deles pessoas importantes na sociedade. Ele nos deu filhos para que a gente queira achar que os nossos são mais importantes do que os dos outros. Qual é, afinal de contas, a finalidade dos nossos filhos? Qual o papel que eles devem ocupar na nossa família? Veja, irmãos, qual é o papel que os filhos, as crianças hoje ocupam na sociedade? Será que a sociedade está alinhada com o padrão de Deus? Será que o mundo lá fora está tratando as crianças da maneira devida e de uma maneira que possamos dizer que está alinhada com a palavra de Deus? Veja, meus irmãos, em nossas leis, no nosso país, nós conhecemos um negócio chamado ECA. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa lei, ela foi criada e entrou em vigor no ano de 1990. Foi a partir daí que as crianças passaram a ter, crianças e adolescentes, né? Passaram a ter direitos reconhecidos e respeitados pelo Estado. Muitos aspectos passaram a ser enfatizados
pelo Estado, pelas autoridades, com relação às crianças e adolescentes, e uma série de direitos que estão contidos nesse documento chamado de Estatuto da Criança e do Adolescente, que é muito conhecido como o ECA. Eles apontam para aquilo que as crianças têm como direitos e privilégios, como, por exemplo, o direito da criança a ter moradia, o direito da criança a ter vantagens sociais, como educação, lazer, esporte, tudo isso sendo proporcionado pelo governo. O direito da criança de receber privilégios, programas sociais dos governantes. O direito da criança de ser livre, de não ser importunada por nenhum adulto. Hoje as crianças não podem trabalhar, né? Tem uma fiscalização muito forte em cima disso, muito grande, no que diz respeito a conter o trabalho infantil. Mas a grande questão, meus irmãos, será que em tudo isso, eu não estou aqui para desqualificar o ECA de forma alguma, não estou aqui para dizer que ele não serve, e nem para dizer que as crianças não devem ter direitos. Não é isso, não é esse o meu ponto. Mas o meu ponto, irmãos, é que será que tudo aquilo que é necessário para a vida e o bom desenvolvimento das crianças está sendo contemplado por esse documento, pelas autoridades, pelas instituições, as ONGs, as áreas do governo, as escolas? Será que tudo aquilo que é necessário para as nossas crianças está sendo de fato concedido a elas? Será que elas estão sendo contempladas com aquilo que de fato elas precisam? Porque observe, meus irmãos, em que pese haja uma preocupação com a moradia e o bem-estar da criança, nós não temos um direito que diga que a criança ela precisa ter um lar equilibrado, em que o pai mora com a mãe e eles vivem em harmonia. Embora a criança tenha o direito a uma moradia e a um ambiente adequado, nós afirmamos, irmãos, que as crianças elas precisam ter uma boa família, uma família equilibrada, onde o pai e a mãe são presentes, cada um vivendo seus papéis de forma equilibrada. E nós falamos no mês passado sobre o papel de cada um. Observe que é importante que você não perca os estudos, e se você perder, você procure depois. Esse é o 6º já, né? E nós tivemos 4 estudos dessa sequência no mês de maio, e está tudo lá no YouTube, no canal da igreja. O do mês passado foi gravado, só falta ser postado, e o de hoje está sendo gravado, vai ser postado também. Então, observe, irmãos, quando pai e mãe cumprem seu papel, então eles podem proporcionar para a criança aquilo que de fato ela precisa. O que acontece, irmãos, é que há em nossos dias uma falta de ajuste naquilo que diz respeito ao funcionamento e o papel das crianças dentro das famílias, porque é preciso que haja um equilíbrio no que diz respeito a responsabilidades, privilégios, mas também obrigações. Aquilo que os pais devem ensinar a seus filhos, o que eles devem desde cedo aprender, aquilo que as crianças precisam cumprir.
Existe uma ênfase muito grande, uma ênfase muito forte naquilo que diz respeito aos direitos e privilégios das crianças, dos filhos. Mas há uma ausência, e por que não dizer uma inexistência, de suas obrigações e responsabilidades. Alguém diz, mas pastor, criança com obrigação, criança com responsabilidade? Sim, obviamente. Irmãos, ninguém pode ser deixado à sua própria sorte. A Escritura nos diz que a criança entregue a si mesma, o que é que ela faz? Ela envergonha o pai e a mãe. A criança entregue a si mesma, ela vai se aprofundar na sua própria estutícia. E o mais sério de tudo isso, meus irmãos, e observe, eu estou falando para membros da família de Deus. Eu não estou pensando no mundo lá fora. Eu estou pensando na família que está dentro do pacto de Deus com seu povo. O mais sério de tudo isso, meus irmãos, é o fato de que nossas crianças precisam crescer sabendo que são filhos de Deus. Nossas crianças precisam crescer, observe, irmãos, eu estou falando isso aqui para você, crente. E se há alguém que não é crente, é para você também. Mas nós precisamos inculcar na mente dos nossos filhos, incutir no seu entendimento que eles pertencem à família de Deus, que eles estão dentro do pacto de Deus com o seu povo. Olha o texto que nós lemos. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quem é Israel aqui, irmãos? O povo de Deus, o povo do pacto, o povo da aliança. Lá no Antigo Testamento, o povo da antiga aliança. Hoje, nós, a igreja, somos o povo da nova aliança. Então, nós estamos dentro desse pacto. E o que é que Deus diz? Primeiro, o Senhor é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que é que vem em seguida? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Isso aqui está sendo dito para quem? Para os pais. Primeiro, os pais precisam amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Aí ele diz, essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Observe, irmãos, um resumo de tudo aquilo que a gente já viu anteriormente no papel dos pais é amar a Deus sobre todas as coisas. Amando a Deus sobre todas as coisas, o que é que tem que fazer? Observe que ele diz, estas palavras estarão no teu coração, tu, pai e mãe, as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, ou seja, em todo o tempo. Em todo o tempo nós precisamos ensinar, inculcar, insistir, repetir com os nossos filhos os caminhos de Deus. Irmãos, as crianças, de acordo com o ensino das Escrituras, são um dom de Deus, uma herança, uma recompensa, como nós vimos no Salmo 127 que lemos anteriormente. As crianças, meus irmãos, são para nós um meio de servir a Deus. São também um meio de continuar os propósitos de Deus no futuro. Sim, meus irmãos, nós precisamos guardar isso. Os nossos filhos são um meio que Deus usa para cumprir seus propósitos e para levar à frente o seu plano de redenção.
o seu plano de salvação. E nós precisamos resgatar a ênfase na soberania de Deus sobre a vida das nossas crianças. Quem trabalha nessa área infantil, de departamento infantil nas igrejas, geralmente faz uma reclamação. Certa vez, conversando com uma pessoa da APEC, a APEC é uma instituição que trabalha nas igrejas, voltado, para o departamento infantil das igrejas. E uma reclamação que eu ouvi, uma queixa que eu ouvi foi exatamente essa: as igrejas, a maioria das igrejas não se preocupa com as crianças, não se preocupa com o departamento infantil, não se preocupa com o ensino. Irmãos, a gente às vezes acha que o ensino das crianças na igreja, e eu não quero entrar muito nesse detalhe aqui agora, que eu preciso seguir aqui com o nosso assunto, mas abrindo um parênteses pequeno aqui. Muita gente acha assim: vamos botar quem na sala das crianças para ensinar as crianças? Pode ser qualquer pessoa, é criança. Qualquer um serve. Não, vamos botar fulano mesmo, não tem ninguém, não tem tu, vai tu mesmo. Não, meus irmãos, nós precisamos de ensino, precisamos de preparo, precisamos de cuidado, precisamos de orientação. Eu nunca me esqueço do que eu ouvi certa vez de um pastor lá de São Paulo, pastor Davi Charles Gomes. É um pastor presbiteriano, mas um homem de Deus, um grande pregador, um grande teólogo. E ele disse que quando ele saiu do seminário, ele chegou para o pastor dele e disse: pastor, eu quero ser um bom pregador, eu quero ter facilidade para transmitir o ensino de Deus, eu quero que as pessoas, quando ouvirem o meu ensino, entendam, compreendam, eu quero ter um ministério assim, parecido com o seu. Qual é o conselho que o senhor me dá? E o pastor disse a ele: vá pregar para as crianças. Aprenda a pregar para as crianças. Quando as crianças estiverem entendendo o que você está ensinando, quando você aprender a ensinar para elas, aí você está pronto para pregar para a igreja. E ele disse que depois de terminado o seminário, ele passou um ano, já formado, ele passou um ano ensinando para as crianças na igreja. E depois de um ano, foi que ele começou a pregar, de fato, para a igreja. Irmãos, é preciso preparo, é preciso preocupação. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele se preocupa com as crianças. Guarde isso. Guarde essa afirmação. Deus se preocupa com as crianças. As Escrituras nos apresentam de forma muito clara a preocupação de Deus para com os nossos filhos. Veja, lá em Gênesis, no capítulo 1, o que é que nos diz? Deus ordenou a Adão e Eva: crescei, multiplicai, enchei a terra. Como é que eles iam crescer, multiplicar e encher a terra? Através de filhos. Olha aí o meio de Deus levar à frente o seu propósito. Qual era o propósito de Deus? Povoar a terra. Como é que Ele vai fazer isso? Através de filhos. Se não tiver filho, não tem como povoar a terra, né? Então a primeira preocupação, já no capítulo 1 de Gênesis, é essa: cresça, multiplique, encha a terra, tenha filhos. A partir do capítulo 12 de Gênesis, Deus, Ele começa a prometer a Abraão que Abraão seria pai de uma grande descendência. O que é que isso significa, irmãos? Filhos. De fato, irmãos, os israelitas, eles se multiplicaram, se tornaram um grande povo, uma grande descendência lá no Egito. Estavam ali em grande sofrimento. Deus ouviu o lamento do seu povo. Lembrou-se da sua aliança que tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Resgatou o seu povo do Egito. E
quando Deus tira o povo do Egito, ele institui a Páscoa. E ele diz que aquela Páscoa, isso está lá em Êxodo, capítulo 12, aquela Páscoa ela deveria ser celebrada continuadamente. E é interessante, irmãos, um detalhe, você pode ler depois na sua casa, o capítulo 12 de Êxodo. E uma das coisas que Deus vai dizer é o seguinte: olha, vocês devem celebrar essa Páscoa continuamente, é estatuto perpétuo. Agora a gente sabe, irmãos, isso aí já se cumpriu. Esse estatuto perpétuo se cumpriu em Cristo. A Páscoa apontava para Cristo. Mas ali naquele momento, o que é que Deus diz ao povo? É estatuto perpétuo. Vocês vão celebrar essa Páscoa, vão ensinar aos filhos. Preste atenção, irmãos, a ênfase sempre no ensino aos filhos. Vocês vão ensinar aos filhos. Quando os filhos de vocês perguntarem, veja, fazia parte de todo aquele contexto. Quando os filhos de vocês verem vocês celebrando a Páscoa, eles vão perguntar: o que é isso? Para que serve? Não é assim as crianças, né? O que é isso? Para que isso? A gente que já tem os filhos maiores já passou por essa fase. Quem está com eles novinho, né, vai chegar. A fase do para quê, por quê, o quê, tudo eles querem saber. Então, os filhos eles iriam querer saber: o que é isso? Para que essa celebração? E Deus diz ao povo: vocês devem então responder: é porque o Senhor é bom para conosco, é porque o Senhor nos libertou, Ele foi bom para nós e Ele continua sendo bom para vocês. Ele é bom para nós e para os nossos filhos, para as nossas gerações. Depois você lê isso lá no capítulo 12 de Êxodo. Agora, observe, irmãos, quando Moisés, já perto de chegar, perto de entrar na terra prometida, ele se dirige ao povo antes da entrada, ele faz recomendações. Os irmãos lembram que eu já falei em algum momento aí passado, o livro de Deuteronômio é uma repetição da lei. O que você lê em Êxodo, Levítico e Números, repete-se tudo em Deuteronômio. Inclusive a palavra Deuteronômio significa isso, segunda lei, mas é segunda no sentido de repetição. Deutero quer dizer segundo ou depois, e nomos, lei. Então é a segunda lei, ou seja, a repetição da lei. Então aqui Moisés ele está repetindo tudo o que ele já havia ensinado ao povo. Por isso ele diz: estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. O que é que deve estar no coração do povo? As palavras da lei de Deus. E é isso que ele ensina. Então ele diz: olha, vocês têm que ensinar aos filhos. No capítulo 7 de Deuteronômio, você pode ler também depois. A gente está falando dos filhos, eu estou passando dever de casa para os irmãos, né? Depois você lê, você marca na sua Bíblia aí, o capítulo 7 de Deuteronômio. Aqui, meus irmãos, no capítulo 7, Moisés, ele dá claras instruções a respeito dos filhos, quando estivessem em idade de casamento, de que eles não deveriam se casar com adoradores de ídolos, com filhos de nações idólatras. E veja, irmãos, essa era uma questão de fé, não necessariamente de ordem biológica ou étnica, mas era uma questão de fé. Qual é o ensinamento aqui? Somente os jovens que fazem parte da família santa de Deus devem ser considerados como legítimos para o casamento. É esse o ensino que ele dá para os filhos. Irmãos, há uma preocupação muito grande de Deus com as crianças, com os filhos. O Salmo 127 que nós lemos, ele diz que os filhos são a herança do Senhor, são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Os irmãos sabem o que é a aljava, né? Ele diz que os filhos são como flecha na mão do guerreiro. E feliz é o homem que enche deles a sua aljava. A aljava era aquele recipiente que o flecheiro, né, o arqueiro, tinha nas costas, cheio de flecha. E o que era que isso significava? Enquanto um arqueiro tem flecha,
Ele está na guerra, ele está lutando, ele está vencendo seus inimigos. Quando acaba as flechas, o que é que acontece com ele? Está morto, né? Não tem mais o que fazer. Então, observe que o Salmo 127, ele compara os filhos a flechas na mão do guerreiro. O 128, irmãos, é irmão do 127, né? Está juntinho ali, o Salmo 128. Ele diz que a esposa deve ser como uma videira frutífera dentro de casa. Ele diz que os filhos são como rebentos da oliveira ao redor da mesa. E ele diz que abençoado é o homem que teme ao Senhor e vive para ver os filhos de seus filhos. Os profetas vão falar sobre os filhos. E eu poderia citar várias falas aqui, mas eu quero só citar uma fala, que é a do profeta Oséias, capítulo 4, verso 6. Você conhece de cor e salteado a primeira parte desse versículo, mas você não se lembra do versículo todo, a maioria dos irmãos aqui não lembra do versículo todo. Ele diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Todo mundo conhece até aqui. Mas o versículo continua: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha aí, meus irmãos, que palavra pesada. O meu povo se perde porque falta conhecimento. Por que é que falta conhecimento? Porque você não está ensinando, é isso que Deus está dizendo. Você não está ensinando, o povo não está aprendendo, falta conhecimento, o povo está se perdendo, e por causa disso, porque você esqueceu de ensinar, você esqueceu da lei, eu também me esquecerei de teus filhos. Isso é uma grande tragédia, irmãos, na vida de um povo. E isso não pode ser uma realidade no meio do povo de Deus. Não pode. O Novo Testamento, irmãos, ele também nos fala muito sobre essa questão. É muito conhecido de todos nós. Você pode olhar na sua Bíblia aí, para você se mexer um pouquinho. Mateus 19, e os versos 13 e 14. Mateus 19, 13 e 14, ele diz: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai vir a mim os pequeninos, ou melhor, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino. Dos tais é o reino dos céus. Observe, meus irmãos, as crianças são herdeiras do reino. As crianças fazem parte do reino. Muitas vezes, irmãos, nós olhamos para a igreja e dizemos assim: as crianças são o futuro da igreja. As crianças são o futuro do amanhã. Eu entendo o que a gente quer dizer quando fala isso. Mas é bom a gente também entender que as crianças, elas não são apenas para o futuro. Elas já são. Elas já são. Quem sabe, irmãos, é devido a esse pensamento de que as crianças são o futuro, que muitas igrejas tenham essa preocupação, ou tenham essa falta de preocupação e uma falta de cuidado com o ensino das crianças, pensando que é só para o futuro. Só que se nós não estabelecermos os princípios agora, o que será deles no futuro? Foi que Deus disse por intermédio de Oséias: você esqueceu de ensinar a seus filhos e eu me esqueci de seus filhos. Qual é a ideia de esquecer dos filhos? Os filhos estão distantes, os filhos se desviaram de Deus. Então, observe, irmãos,
as crianças, elas são herdeiras do reino. E mais, as crianças são portadoras da imagem de Deus. Uma leitura atenta da Bíblia nos mostra o lugar dos filhos no contexto da família da aliança. Nós devemos chamar a atenção, meus irmãos, a essa verdade, porque, observe, as crianças, elas são imagem de Deus, são criadas para refletir Deus, assim como os pais. Nós falamos no estudo anterior, o marido, quando ele lidera a sua casa, ele reflete Deus, aquele que governa. A mulher, quando ela se coloca como auxiliadora do seu marido, ela também reflete Deus, porque a Bíblia nos mostra que uma das figuras de Deus é aquele que auxilia. Deus é o meu auxílio, é o meu ajudador. Da mesma forma, irmãos, os filhos refletem a imagem de Deus. Não nos esqueçamos que nós servimos a um Deus trino. E na Trindade nós temos o Deus Filho, que cumpre a vontade do Pai. Portanto, os filhos, irmãos, eles carregam essa imagem, essa figura, esse aspecto da Trindade e esse aspecto da semelhança, em imagem e semelhança com Deus. As crianças também foram chamadas para espelhar Deus e refleti-lo, assim como os pais, assim como o pai e a mãe. E, portanto, irmãos, as crianças, como portadoras da imagem de Deus, também são chamadas para conhecerem a Deus. Assim como nós, adultos, as crianças também devem chegar à fé, também devem expressar essa fé, para que a justiça, aquela justiça que foi imputada em Abraão, a Bíblia diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça, para que essa justiça também seja imputada aos nossos filhos. Irmãos, não nos esqueçamos, o nosso filho, nosso bem maior, nosso tesouro, a joia da nossa vida, a menina dos nossos olhos, né? Tudo aquilo que a gente possa dizer, todos os adjetivos que a gente possa aqui colocar para ele, não se esqueça, ele é pecador. Seu filho é um pecador, assim como os meus são pecadores. E eles precisam de redenção, eles precisam de justificação, eles precisam refletir a imagem de Deus, porque eles são portadores da imagem de Deus. Então veja que o papel das crianças na família não é um papel secundário. Precisamos ter uma preocupação muito grande, e isso é fundamental, irmãos, para o ajuste de uma família, para o bom andamento da família. Eu peço que você abra sua Bíblia no Salmo 127, e nós vamos aqui dar uma passada rápida, é claro, não é uma exposição do Salmo 127, mas é uma passada rápida nesse Salmo para a gente terminar essa nossa palavra. Nós lemos esse Salmo no início, como leitura devocional. Observe, irmãos, esse Salmo, ele nos fala dessa relação familiar, pais, filhos, e o cuidado de Deus para com a família. Observe, meus irmãos, Deus, ele tem um propósito para os filhos. O propósito de Deus é a continuidade da sua aliança com o seu povo, a continuidade da obra do reino de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus planos. Veja que nesse Salmo 127, você pode ficar com sua Bíblia aberta nele. Nesse Salmo 127, o salmista começa dizendo que o Senhor edifica a casa e guarda a cidade. Isso aqui, meus irmãos, diz respeito àquilo que Deus faz para
cuidar, para proporcionar a nós os meios de desenvolvermos a vontade de Deus na nossa família. Então, Deus é aquele que edifica a casa e é aquele que guarda a cidade. Ele diz que é inútil nós nos levantarmos cedo de madrugada e repousar tarde, porque enquanto nós dormimos, Deus está cuidando de nós. Esse versículo aqui não diz que a gente deve ser preguiçoso. Ele só está dizendo que o nosso sustento não depende de nós, depende de Deus. A gente tem que trabalhar, mas na dependência de Deus e não negligenciar a nossa casa. Observe que logo em seguida, depois de dizer isso, ele passa a falar dos filhos. Ele diz que as crianças são um meio para que se cumpram os propósitos de Deus na nossa vida. Lembre-se, Adão e Eva receberam o mandato social lá no Éden. Eu já falei no início. Qual foi o mandato de Adão e Eva? Cresça e multiplique. Encha a terra. Mandato social da frutificação, da multiplicação, o povoamento da terra. Deus quer que os filhos de geração em geração sejam esses agentes na manutenção da humanidade. E são agentes de Deus no reino de Deus no mundo, cultivando, exercendo domínio, governando, representando Deus como vice-gerentes. Isso a gente viu em um dos estudos anteriores. O que é que o homem é? O vice-gerente de Deus no mundo. Ele reina e governa no mundo debaixo da autoridade de Deus. E como é que isso se perpetua? Através dos filhos. Então, é tendo filhos que nós vamos perpetuar esse aspecto do plano de Deus na terra até a consumação. Observe, meus irmãos, que mesmo com a entrada do pecado no mundo, Deus disse a Adão e Eva que eles deveriam ter filhos. A maldição do pecado não tirou o privilégio do homem de ter filhos e nem tirou a responsabilidade de que esses filhos eles sirvam a Deus na sua obra redentora. Por quê? Eles servem a Deus na obra redentora. Irmãos, como foi que o Messias veio? A semente não tinha que ser perpetuada? O que foi que Deus disse lá no Éden? Ele disse à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o seu descendente. Quem é o descendente da mulher? Deus está falando de Jesus, de Cristo. Para que o plano de Deus fosse consumado, então tinha que ter filhos. Aquela linhagem da mulher, ela tinha que seguir para que o nosso Redentor viesse. Observe, irmãos, assim também, esse plano de Deus, ele deve continuar até o dia da consumação. Os filhos da aliança, os filhos do povo de Deus, eles devem continuar tendo filhos para que esse povo de Deus, ele permaneça, ele se perpetue. Você diz: pastor, mas a gente não vai pregar e as pessoas não vão se converterem? Sim, esse é um meio também de que a igreja ela continue se perpetuando até o último dia. Mas isso não isenta os filhos de Deus de perpetuarem também essa igreja através dos seus filhos. Irmãos, que responsabilidade que nós temos. É um grande privilégio e é uma responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de perpetuar a igreja através dos nossos filhos, até o dia da vinda de Cristo. Observe, meus irmãos,
E eu vou abrir um parênteses aqui só para pontuar isso. O islamismo hoje é a religião no mundo que mais cresce. Está assustando muita gente. Muitos países da Europa estão se tornando países muçulmanos. E não é mediante a evangelização. Não é mediante a evangelização. França, Inglaterra, Alemanha, Holanda. Quando eu digo Inglaterra, entenda-se o Reino Unido. Países, os mais importantes do mundo, que a gente conhece, estão se tornando países muçulmanos. Sabe por quê? De tanto filho que os muçulmanos têm. Tanto filho. E tem mais uma. Filho de muçulmano é muçulmano, viu? Tem conversa não. Porque eles são ensinados, eles são doutrinados. Desde que nasce. Os filhos dos muçulmanos não sabem nem andar direito, já está com uma metralhadora na mão dizendo que vai matar os judeus. É desse jeito. Eles são doutrinados desde cedo. E filho de muçulmano é muçulmano. A gente se acostumou com aquele negócio de que filho de crente não é crentinho. Não é que isso esteja errado. De fato, a gente deve enfatizar isso no sentido de que o filho do crente precisa se converter. Nesse aspecto, sim. Filho de crente não é crentinho, ele tem que se converter. Agora, o pai crente precisa esquecer desse ditado por algum instante, no sentido de lutar pelo ensino, pelo cuidado dos seus filhos, para que ele de fato seja crente. Porque se já não bastasse o fato de que nós, ocidentais, não queremos ter filho, né? Quando os muçulmanos é no mínimo 10 filhos com cada mulher, eles têm 3, 4, no mínimo, né? Cada um tem 30, 40 filhos, a gente só quer ter 1 ou 2, né? E aí desse 1 ou 2, quando cresce, não sabe quantos vai continuar na igreja. Então veja que situação. Por que é que hoje as igrejas não têm mais criança? Né? No passado, as igrejas eram lotadas de criança, né? Eu estava vendo essa semana aquelas fotos antigas que tem da igreja, todo mundo ali na frente. Tem uma que é lá dos anos 90, tá pastor Feliciano Amaral, pastor Genival e tanta gente já falecida, né? E você olha na foto, tem tanto do menino na frente. E chega a dar gosto de ver, né? Tanta criança. Tem uma outra que é um pouquinho mais recente, assim, é mais nova do que aquela, né? Mas também é antiga. Ainda do templo antigo aqui, o pessoal na frente do templo antigo. Nessa eu já estou, eu acho que já na casa dos 18, 19 de idade. Eu estou nessa foto. E ainda tem muito menino, tem muita criança ainda. Mas hoje, a gente já não vê mais tanta criança. Não é? Irmãos, nós precisamos lutar. O Salmo 127 diz que os filhos, eles são herança. Os filhos são dados por Deus como herança a nós. E o ponto interessante a anotar aqui, meus irmãos, é que o conceito sobre herança inclui a ideia de que o nome daquele que deu a herança não pode ser esquecido, não é removido. Veja, a gente sabe o que é receber uma herança, né? Quando os pais morrem, os filhos recebem uma herança. Então, nós recebemos uma herança e usamos para nossos propósitos, mas observe, o conceito sempre estará presente. A gente sempre que olhar para aquela herança que recebeu, vamos lembrar de quê? Eu tenho isso aqui porque foi meu pai que deixou para mim.
Eu tenho isso aqui porque minha mãe me deu. E tenho isso aqui porque é uma herança do meu pai, dos meus pais. Veja, irmãos, o nome dos nossos pais, a generosidade deles, o amor deles por nós em ter nos deixado aquele bem, aquilo permanece como um carimbo definitivo sobre aquela herança que nós recebemos. Da mesma forma, irmãos, Deus nos concede filhos como uma herança, e nós devemos olhar para os nossos filhos como um bem precioso, mas como um bem precioso que Deus nos deu. Quando nós olharmos para eles, nós devemos ver neles o carimbo de Deus, o carimbo do amor de Deus, do carinho de Deus por nós, em nos dar essa herança. É Ele que nos dá. É Deus que nos dá. E o Salmo também ele vai nos dizer, meus irmãos, que os filhos eles são galardão. Olha aí o verso 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. O que é um galardão? Um galardão é um prêmio, né? Quando Deus fala com Abraão, lá no capítulo 15 de Gênesis, abra sua Bíblia aí no capítulo 15 de Gênesis. Gênesis 15. No versículo 1, Deus diz assim: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Preste atenção a isso aqui. Esse é o último ponto para a gente concluir. O que é que Deus está dizendo a Abraão? Não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. O que é que Abraão entende, irmãos, quando ele ouve isso? Deus estava dizendo a Abraão: você vai ter um grande futuro. Tem um futuro para você. Só que Abraão, de pronto, ele diz, olha o verso 2: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abraão está dizendo a Deus: ô Senhor, tu estás dizendo que o meu galardão é grande, eu tenho um grande futuro, mas como assim se eu não tenho filho? No entendimento de Abraão é isso, um futuro sem um filho. E aí no verso 5, Deus assegura para Abraão, né? Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Será assim a tua posteridade. Então Deus diz: não, Abraão, você vai ter muitos filhos. Você tem um futuro. O teu galardão será grande. Os filhos são instrumentos de Deus para continuar essa obra, geração após geração, meus irmãos. Isso nos assegura que existe uma dimensão futura nos planos de Deus para o seu reino, de acordo com a sua administração da família. A família nessa aliança de Deus, naquilo que Ele tem em mente até a consumação. Então, meus irmãos, terminando aqui essa palavra, como havíamos dito desde o início, nossa palavra aqui hoje não seria de trazer aqui passos para a educação de filhos ou coisas do tipo, mas entendermos o papel na família. E a preocupação, irmãos, que nós devemos ter, que saiamos daqui, meus irmãos, com o entendimento do quanto nós precisamos lutar pelo futuro dos nossos filhos, pelo ensinamento dos nossos filhos, pela vida espiritual dos nossos filhos, pela conversão dos nossos filhos. Porque se nós temos a dificuldade de que as famílias hoje têm poucos filhos,
Aí vem uma outra dificuldade. Esses poucos filhos estão crescendo meio que desconectados das coisas de Deus. Isso é um problema seríssimo. Isso é um ponto muito grave e é chave, é um ponto fundamental. Lutemos, irmãos, para que os nossos filhos, eles de fato aprendam o caminho de Deus. Que de fato eles aprendam a vontade de Deus para eles, para a vida. Observe, meus irmãos, as crianças são o instrumento de Deus para continuar refletindo a sua imagem. Deus, ele continua tendo portadores da sua imagem nos nossos filhos, que espelham a imagem de Deus no mundo. Quando os pais envelhecem e morrem, os filhos continuam essa obra de Deus na terra. Quando esses filhos continuam essa obra de Deus na terra, eles consequentemente vão ter seus filhos, eles vão envelhecer, vão morrer, seus filhos vão continuar. E assim, sucessivamente. Os filhos tendo seus filhos, envelhecendo e morrendo, e essa dinâmica ela vai continuar até o fim. E Deus vai levar a cabo o seu propósito. Certamente, meus irmãos, era isso que Jesus tinha em mente quando ele disse: dos tais é o reino dos céus. Eles são os cidadãos do reino. Eles são os continuadores do reino. Deus confia a nós um valor extremamente precioso, as crianças. Isso, meus irmãos, é uma realidade maravilhosa. Nós devemos olhar para isso como uma dádiva de Deus, devemos olhar para o fato de termos os nossos filhos. E aqui, irmãos, me permita abrir um parênteses breve. Há casais que não conseguem ter filhos. O pastor quer dizer que tem alguma coisa errada? Será que é porque tem algum pecado? Será que... Não. Deus age soberanamente com cada um. E foi da soberania de Deus que assim acontecesse. Alguns, depois de tratamento, Deus concede filhos. E a outros não. Existe o meio de adoção, mas eu não estou dizendo que casais que não podem ter filhos tenham que adotar. Isso é uma coisa que o casal tem que decidir. E tem que pesar muitos fatores. Mas o que nós queremos aqui apontar, meus irmãos, é que nós possamos, cada um, entender o nosso papel dentro do reino de Deus. Dentro da família de Deus. Deus confia a nós, os filhos, porque Ele nos ama. Ele nos revelou o seu desejo e nos deu o seu Espírito, não somente para que nós conheçamos a sua vontade, mas também para que nós possamos entender a vontade de Deus e cumpri-la. Se Deus nos deu filhos, então nós vamos cumprir a vontade de Deus tendo filhos. Se Ele não nos deu filhos, nós vamos cumprir a vontade de Deus da forma que Ele nos deu. E se Ele colocar em nosso coração que devemos partir para a adoção, é legítimo e podemos também cumprir a vontade de Deus de tal forma. O importante, meus irmãos, é que nós possamos compreender o nosso papel e a vontade de Deus na nossa vida, o nosso papel como cidadãos do reino, o nosso papel como membros da família de Deus, membros da família da aliança, sabendo que Deus tem um propósito em nossa vida. E que nós possamos cumprir, meus irmãos, esse propósito.
e que, como igreja do Senhor, nós cresçamos de modo ajustado e de modo que cumpre os mandados de Deus, né, aqueles mandatos da criação na nossa vida. Que Ele, o nosso Deus, nos abençoe.